Boa noite. Boa noite. Boa noite, Rosana. Rosane, eu vou deixar o seu microfone no mudo, tá? Só porque tá entrando um áudio. O pessoal tá chegando. E aí, como é que estão na matéria? Sofrendo muito? Com a arquitetura de computadores? Tá tranquilo? Por enquanto tá tranquilo. É tranquilo, é uma matéria bem gostosinha, né? Arquitetura de computadores, o pessoal brinca que é ame e odeie. Mas geralmente o pessoal ama, não odeia, né? Pessoal, como é que está preparada a dinâmica de hoje? A gente pode fazer uma aula de dúvida, ou eu preparei um conteúdo também, onde a gente vai crescendo, encaminhando, né, a construção do raciocínio, do básico lá dos bits, do binário, do sinal elétrico, até os componentes eletrônicos, as máquinas, processamento. E aí fica a critério de vocês. O que vocês preferem? Eu sigo essa linha ou fico mais para tirar dúvida? Segue essa linha, professor. Perfeito, Rosane. Só estou admitindo aqui a turma que está chegando. Beleza, então eu vou compartilhar aqui a tela e a gente vai conversando. Se não carregar para alguém a tela, me avisem. Quando vocês estiverem vendo. Estão vendo? Já estão vendo a tela? Posso começar? Pode ser. Vamos lá, pessoal. Só antes até a gente começar. Quando vocês entram na sala, já é gerado o nome de vocês, fica numa lista. O ponto extra eu faço a partir dessa lista, então não tem lista de presença nem nada, não precisa botar no chat para aparecer, só o efeito do login já entra ali. Deixa o chat para tirar dúvida, tal, para fazer o que julgar melhor, tá? Então vamos lá, vamos começar. Quando a gente começa a falar de arquitetura de computadores, a gente tem sempre uma palavrinha mágica que é o famoso binário, né? Parece em tudo que a gente faz. Quando a gente começa a analisar os componentes, as portas lógicas, as tabelas de verdade, quando a gente começa a estudar mais a fundo memória, processador, a gente vem com esse conceito do bit, do binário. O que que é isso? Tá? A gente trabalha na eletrônica com sinais de baixa e alta, né, que são tensões. Então eu tenho o que a gente chama de zero como nível baixo, geralmente vai de 0 a 0,8 volts, e eu tenho de 2 a 5 volts. Ah, Rafa, a gente vai precisar estudar volt, vou precisar ter um multímetro? Não. É só para a gente entender o que que é. A gente vai chamar de 0 ou de 1, com um sinal alto. E existe um intervalo aqui que a gente não utiliza, que é justamente o intervalo de ruído, o intervalo de conflito de sinais que são jogados dentro do circuito, porque isso tudo são sinais elétricos que estão ali dentro, Aí, que está funcionando ali pois é. dentro. Legal. Amém. Para você também. Tudo de bom, tá? Boa sorte. Então, continuando aqui, a gente vai trabalhar sinais que funcionam aqui dentro. São os sinais binários, por isso que a gente chama de binário, porque ou é 0 ou é 1. Legal. Esses códigos binários, eles vão ser utilizados e vão trabalhar dentro dos circuitos eletrônicos. O que que são esses circuitos eletrônicos? São componentes de hardware, né, que a gente vai colocar uma série de portas de componentes integrados ali dentro do hardware, tal. E dentro desses componentes, a gente tem as famosas portas lógicas. Então, a gente tem as portas lógicas dos circuitos, né? O AND, o SHOR, o OR, o NOT, o não AND, o não SHOR, o ou exclusivo. A gente tem uma série de componentes eletrônicos que são, claro, que miniaturizados. E dentro dessa sequência organizada, a gente vai ter uma série de componentes. A gente ainda tem, além dos componentes, os flip-flops, que são
Aqui dentro eu tenho uma série de portinhas que mantêm o sinal pertinente, que é usado em memória. A gente tem uma série de componentes eletrônicos que vão estar ali dentro para construir o hardware. Legal. As portas lógicas são esses sinais, são esses símbolos. Isso aqui é uma porta E, isso aqui é uma porta OU, uma porta NOT de negação, que vai entrar aqui um conjunto de zeros e uns. Então, imagine esse circuito aqui. Eu tenho um alto e um baixo. Numa porta E, qual que prevalece? Lembram de portas lógicas? É parecido com programação. Quando a gente tinha o if, né? Se a primeira condição for verdadeira e a segunda falsa. O E, as duas têm que ser verdadeiras. Da mesma forma, para que sair um sinal 1, as duas condições do E deveriam ser 1. Só que uma é zero, então a saída é zero. Já o OR, o OR, basta que uma seja alta para a saída ser alta. No caso aqui são as duas, coloquei. Quando eu tenho um 0 e 1, a saída é zero. Só que eu tenho um NOT aqui, o NOT é o inversor, a saída é 1. E repara que a partir de uma lógica de zeros e uns, ou de uma lógica binária, a gente consegue mudar o comportamento do hardware. A gente consegue mudar as saídas esperadas a partir do conjunto de entradas. Legal. Isso tá. Gente, a gente não vê isso visualmente. Quando você abre a placa-mãe, a gente não vê essas portas lógicas. A gente vê os componentes e dentro desses componentes a gente tem esse conjunto, essa sequência organizadinha. Isso está aqui dentro. Está dentro desses circuitos. Então, aqui é um exemplo de um processador com alguns componentes integrados aqui dentro, algumas memórias, né, ali dentro, e aqui dentro tem esse conjunto de portas que estão trabalhando a lógica, a famosa lógica binária. Rafa, isso influencia no quê? Repara o seguinte: toda a parte de transmissão de dados, toda a parte de processamento, toda a parte de armazenamento utiliza essa lógica, porque no final das contas, isso vai virar hardware. Isso vai virar um conjunto de portas que vão ser trabalhados ali dentro. Então a gente tem, né, a nossa famosa unidade de medida, o bit, que é a menor unidade, que tem tamanho 1, né, que pode ser um ligado, um desligado, um alto ou um baixo. Quando eu tenho um conjunto de bits, 4, 5, 6, 7, 8, eu tenho o famoso byte, e aí muita gente aqui erra na grafia, né? O bit a gente escreve com B minúsculo, o byte com B maiúsculo. Rafa, isso muda o que na minha vida? Pensa o seguinte, quando você está vendo uma placa de redes, ou quando você está vendo uma conexão de internet, a sua conexão é de 100 megabytes por segundo, ou ela é de 100 megabits por segundo? E o que significa dizer aqui? Nesse primeiro caso, que a cada 1 segundo eu estou enviando 100 vezes 1024, que é o do mega, vezes 1024, que é o do quilo, vezes não, vezes 8, que é o do byte. Essa aqui é a minha capacidade de transmissão. Então, repara que quando a gente fala de 100 megabits, de 100 megabytes por segundo, tem um valor. Quando eu falo de 100 megabits por segundo, eu estou falando de um número 8 vezes menor. Então, olha só como é importante na nossa vida isso. Isso a gente usa muito em redes, tá? Redes de telecomunicações, redes de computadores, a gente utiliza muito bit por segundo. Quando a gente está falando de armazenamento, o nosso padrão é trabalhar com byte, o megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. E assim vai crescendo. Tá? A gente vai, a cada dia que passa, o custo de produção está menor, o tamanho está menor pela tecnologia está evoluindo e a minha capacidade de armazenamento cada vez maior. A única coisa ruim é que os programas também estão cada vez maiores, né? Ocupando essa capacidade de armazenamento. Mas repara que a gente tem uma dependência lá daquilo da origem, do 0 e 1, que no fundo é tudo 0 e 1. E aí a gente começa a falar do hardware. A gente tem diversas classificações.
A que eu gosto mais é a da professora Simone Marqueson, que é uma colega nossa aqui da faculdade, que ela diz assim: hardware é o que a gente dá um bico, software é o que a gente xinga. Então, o hardware é isso, né? É a parte física. Esse daqui é o sonho de consumo de todo gamer, né? Ter um case desses, todo coloridinho, todo organizadinho e sem poeira. Mas a ideia é que o hardware ele pode ser classificado de diversas formas. Por exemplo, como hardwares de entrada e saída, como hardwares de processamento ou de memória, como placas acessórias. Rafael, o que que é uma placa acessória? Uma placa de som, por exemplo, uma placa de vídeo, que também pode ser classificado como um hardware de saída ou um hardware de entrada, como uma câmera, mas que eu não preciso necessariamente dele para o computador funcionar. O computador precisa de fonte, placa-mãe, memória, fonte, placa-mãe, memória e processador. E um dispositivo de entrada e um dispositivo de saída, é o computador mais básico. Tá? Só que a gente hoje, pelo nível de sofisticação social que a gente tem, a gente conseguiu baratear num nível que a gente hoje tem computadores hiperpotentes que cabem aqui, ó, na mão. Pega o teu telefone, vê a capacidade de processamento dele, vê a capacidade de armazenamento dele. Olha que fantástico que está ali dentro. Mas quando a gente começa a olhar os componentes de hardware, e aqui está em branco de propósito, que é para a gente começar a trabalhar hoje, né? A gente tem algumas características bem específicas. Primeira coisa, eu tenho uma fonte de alimentação. O que que essa fonte faz? Ela vai receber uma energia, uma fonte de energia externa, tá? Geralmente uma corrente alternada, eu liguei ali na tomada, beleza. Vai fazer uma transformação em corrente contínua para alimentar uma bateria, se for um notebook, ou para alimentar uma placa-mãe, se não tiver uma bateria dentro da estrutura. E ela vai alimentar na voltagem certa, na tensão certa, os componentes da placa. Então, isso aqui vai gerar energia. Legal. Eu tenho a própria placa-mãe, que está aqui dentro. Eu tenho a famosa placa-mãe, que ela tem algumas características muito específicas, mas dos seus componentes principais. Ela tem duas pontes, uma série de barramentos, que são esses fiozinhos que a gente vê, né, que conectam os componentes, alguns barramentos, alguns slots de tipos diferentes, PCI, entre outros. A gente tem uma série de possibilidades de sockets aqui dentro. Eu tenho sockets para memória RAM. Algumas placas-mãe, não, todas têm lá um socket de processador, onde eu vou plugar o processador. Algumas têm componentes como uma placa de som, uma placa de vídeo. Quando estão embutidas aqui dentro, a gente diz que são componentes on-board, né? Estão embarcados ali, não necessariamente eu preciso usar, mas existe a placa de rede, uma... esses componentes geram as interfaces com os dispositivos externos. Esse conjunto de componentes vão gerar interfaces e vão se conectar com o mundo exterior à minha placa. Seja via uma caixinha de som, seja via uma câmera, um microfone ou um monitor, mas estão ali dentro. Legal, isso é a placa-mãe. Só que a gente tem outros componentes. Eu tenho a famosa CPU, Unidade Central de Processamento. Uma CPU, gente, só para ilustrar aqui a CPU, ela tem a função principal dela de fazer cálculos matemáticos,
Isso aí vai definir tipos de arquitetura RISC, arquitetura CISC, entre outras. É o número de cálculos que a gente consegue fazer e o número de operações que a gente consegue fazer. As mais básicas, ou as arquiteturas mais simples, a gente tem a RISC, por exemplo, que eu faço principalmente operação de soma e divisão, e outras como a arquitetura complexa, CISC, que eu tenho aqui uma operação de divisão e multiplicação. Aí você fala assim, Rafa, mas é soma e divisão de número? Não. Lembra que tudo isso daqui, no final das contas, vai virar rajadas de zeros e uns? Essas rajadas vão ser interpretadas pelo hardware para gerar sinais de entrada e saída, vão ser interpretadas de alguma forma numa linguagem de baixo nível para o sistema operacional entender e transferir para o aplicativo que vai falar com o usuário. Então, repara que aqui eu toda hora estou fazendo soma, estou fazendo subtração, estou fazendo deslocamento de milhares e milhares de bits dentro dos meus cálculos. A CPU ela também tem uma unidade de controle, tá? O que que é? Eu tenho a unidade de processamento que faz os cálculos, eu tenho uma unidade de controle. O que que essa unidade de controle faz? Ela pega a informação que eu preciso enviar para o cálculo e ela vai pegar a resposta desse cálculo e devolver essa informação. E para onde funciona isso, né? Como é que isso funciona? Legal. A primeira fonte que a gente tem de consulta de informação é um negócio chamada memória RAM. A memória RAM, que é uma memória temporária, uma memória volátil, isso é, se acabar a energia, ela tem a sua perda, só que toda a comunicação que é feita para a CPU, ela é feita via memória RAM. Há 2 décadas atrás, e vem evoluindo cada vez mais, aí surge uma memória intermediária que fica aqui dentro, que é chamado memória cache. Que ela pode ser ou da placa ou da própria CPU. Tá aqui dentro. Rafa, legal, eu entendi. Que a gente geralmente chama de L1, L2, quando está externo, depende do fabricante, da arquitetura. Mas, Rafa, eu não entendi bem por que que ele pega na memória. Pensa o seguinte: a CPU tem que fazer cálculo. Ele é um componente eletrônico. Depois que ela faz esse cálculo, ela tem que devolver a informação porque ela está recebendo novas informações para continuar calculando, né? A gente tem um ciclo de processamento, né? Vocês devem ver o pipeline do processamento. Tanto que a gente fala da velocidade da CPU, a frequência da CPU é quanto mais rápido ela gera esse ciclo, né? Mais rápido ela faz esse cálculo. Só que essa informação, ela fica armazenada nas memórias de acesso rápido, as memórias RAMs. Informação que eu uso muito frequentemente, eu posso trazer para a memória cache naquele momento, que também vai fazer uma troca com a memória RAM. Só que elas são muito pequenas comparativamente com o que a gente tem hoje. Imagina, você tem um HD de 1 tera. Qual o tamanho da sua memória RAM? Sei lá, 512 GB? Compara com 1 tera, é metade, mas não é isso, é menos. Então a gente começa a ter uma disparidade de tamanhos de memória. E os softwares, o sistema operacional, precisam cada vez mais de capacidade de processamento, de tudo. Então a gente tem, além da memória RAM, um outro componente. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou botar de roxinho. Eu tenho a famosa memória secundária, ou o nosso famoso HD, que pode ser um HD magnético, pode ser um SSD, pode ter uma série de tecnologias que são memórias de armazenamento grande, muito mais lentos. Mesmo a SSD, que é muito mais rápido do que um disco magnético, é muito mais lento quando eu comparo com uma RAM, que é muito mais lenta quando eu comparo com uma memória cache. Então a gente tem um gerenciador que fica cuidando, que vai pegar lá na memória secundária para trazer para a RAM, para botar para a CPU, para devolver da CPU para a RAM, e a RAM devolve para a memória secundária.
A gente tem isso acontecendo o tempo todo dentro da nossa máquina. Isso tudo dentro, e a placa-mãe organizando com seus barramentos de endereço, barramento de dados, dentro dessa estratégia. Legal. Só que para isso tudo funcionar, quando a gente liga a máquina, a placa-mãe, ela tem um componente, que é um componente que, na verdade, tem um software aqui dentro, que é a nossa famosa memória ROM, que tem diversas variações. É PROM, PROM, que é apagável, que é regravável por pulso energético, que é regravável por luz ultravioleta. Tem uma variedade. E o que que ela tem aqui? Ela tem aquele nosso programinha que aparece no setup. Quando você aperta o delete na sua máquina, que abre aquele sistema feio, que parece que é IDOS ainda, né? Que parece que é linha, nem carrega muito às vezes os componentes. Mas qual é a ideia aqui? O que que essa memória faz? Quando a gente recebe a fonte de energia, liga a máquina, ela verifica se eu tenho os componentes essenciais para funcionar. Se eu tenho uma CPU, se eu tenho um dispositivo de entrada, se eu tenho um dispositivo de saída, se eu tenho uma memória RAM. E ainda te pergunta: olha, você tem 2 discos na sua máquina. Você quer que eu comece a carregar o sistema operacional a partir de que disco? Né? Você vai dar o boot por onde? E repara que quando isso acontece, o sistema operacional, parte dele é jogada para RAM, é jogada para CPU, volta para cá, uma outra parte se mantém ocupando a memória, tanto que quando você dá um Ctrl Alt Del na sua máquina e vê o que está ocupando a memória, o sistema operacional está lá. Parte dele que precisa estar ativa ali dentro para gerenciar isso tudo, está ali dentro funcionando, mas está pendurado num hardware. E aí a gente tem uma série de evoluções que vieram acontecendo, como, por exemplo, as placas de vídeo. Processamento de vídeo, placa de vídeo, ele consome muito cálculo. Então, o que que alguns fabricantes fizeram? Eles colocaram um processador, uma CPU, como parte da placa de vídeo. Placas de vídeo mais caras têm essa CPU ali específica para fazer cálculos relacionados ali dentro. Tem memórias ou partes de memória para agilizar esse cálculo e eu não ficar consumindo o recurso da CPU. E aí eu começo a ser mais rápido, a máquina é mais ágil, a máquina é mais veloz. Então repara que tem uma série de características aqui que estão interconectadas. Não é à toa que o pessoal está comprando placa de vídeo para minerar Bitcoin, que a característica dos processadores dessas placas para os cálculos do Bitcoin, para a mineração do Bitcoin, são melhores do que trabalhar com as CPUs convencionais. Outra, eu consigo pendurar mais de uma placa numa máquina. Olha meu poder de processamento aumentando. Então, isso tudo está conectado. Isso geralmente fica dentro de um gabinete. Esse gabinete, alguns infelizes chamam de CPU, e não é nada disso, tá? A ideia é que o gabinete, ele é a carcaça, ele é a casca do ovo, tá? E o que tem dentro dele é que sim, tem uma placa-mãe, tem uma memória RAM, tem barramentos, tem pontes, tem interfaces. Dentro da CPU ainda tem uma unidade de processamento, uma unidade de controle, e a CPU é uma partezinha. Além disso tudo, eu ainda tenho outras coisas, como por exemplo, as ventoinhas, que como isso daqui ventoinha que geralmente a gente tem processador. Como isso está transportando o elétron de uma maneira muito rápida ali para gerar os sinais de alta e baixa, para fazer esses diversos cálculos, existe um negócio chamado efeito Joule, né? Quando o elétron ele está se deslocando dentro daquele filamento, dentro daquele componente, daquele fio, né, entre aspas, ele começa a gerar calor. E aqui eu estou fazendo milhões de vezes por segundo. Então ele aquece muito rápido e pode derreter. Por isso que a gente resfria, bota pasta térmica, entre outras. Algumas máquinas de gamers, por exemplo, eles trabalham com várias ventoinhas. Tem gente que faz resfriamento com gás, resfriamento com água, resfriamento com óleo. Tá? É muito comum o data center ter resfriamento com óleo pelo calor que ele gera, como se fossem
resfriadores de compressores de ar-condicionado, dos circuitos que resfriam compressores industriais, dos ar-condicionados industriais. Então, repara que a gente tem tudo isso. E aí, aqui eu vou conectar os meus dispositivos. Se eu estou na placa de vídeo, conecto lá o monitor. Numa outra placa, a caixinha de som. Ninguém mais usa, né? Isso está embutido hoje. O mouse, o teclado, os diversos dispositivos de entrada e saída dentro da minha estratégia. E aí, gente, para a gente fechar esse nosso encontro de hoje, uma reflexão que eu acho que é muito válida, tá? Entendendo essa lógica, às vezes alguns alunos me mandam mensagem. Ah, eu vou compartilhar meu Instagram e meu LinkedIn, tá? Eu acho que vale a pena a gente manter um networking. Volta e meia tem oportunidade, tem dica, e aí a gente vai trocando. Mas a ideia aqui é a seguinte: às vezes o aluno fala assim, professor, o que que é melhor? Eu comprar um processador com alta capacidade e um pouco menos de memória, ou eu compro um processador de menos capacidade e mais memória? Qual é a melhor escolha? E aí eu quero dar uma dica. Lembra que o processador, para processar, ele faz troca, o famoso swap de memória, né? Ele fica trocando o tempo todo informações. E aí a gente tem que ter um equilíbrio. Às vezes é melhor eu ter um i5 com mais memória do que um i7 com menos memória. Só pegando um exemplo aqui da Intel, por exemplo. Só para a gente entender isso daí. Ou, às vezes, é melhor eu ter um processador com mais memória cache e mais RAM, não no processador RAM separado, do que eu ter um processador super rápido com menos cache. Eu vou fazer mais troca e a troca demora. O processador é hiper rápido, o cache é rápido, a RAM é rapidinha, a memória secundária é rápida. Tá? Mas não é bem assim, né? Então repara que tem níveis diferentes. E ainda tem uma maluquice. Como a gente faz tanta troca, inclusive da RAM para a memória secundária, os sistemas operacionais criaram um negócio chamado memória virtual. O que que é essa memória virtual? É uma área do seu disco rígido ou do seu SSD, onde quando eu tenho muita informação indo e vindo para a RAM, eu vou armazenando aqui porque eu sei que a RAM pode pedir. E aí eu não preciso ficar procurando. Eu já mando, já armazeno aqui o resultado. Tudo isso é um esforço para acelerar a velocidade de entrega do bit que o processador precisa ter para gerar um cálculo e receber uma saída. Então, olha a importância dessa brincadeira, né? Pessoal, eu vou mandar. Deixa eu salvar isso daqui. Eu vou mandar esse desenho e aí nos slides seguintes tem explicação de cada um desses pontos. É que eu vou mandar isso para vocês. É que eu acho muito legal a gente visualizar isso daqui desenhando, criando junto, né? Não necessariamente passando slide por slide que fica hiper monótono para vocês e para mim. Mas vou compartilhar, lembrando, deixa eu só salvar aqui em PDF. Beleza. Vou deixar aí no link o meu Instagram, o meu LinkedIn. Quem não curte Instagram, beleza, mas se conecta no LinkedIn, que tem várias oportunidades aí que a gente compartilha. E o mercado hoje é muito networking, né? Então vale a pena. Em relação à pontuação do trabalho extra, como eu comentei no início, só de vocês entrarem aqui já gera essa relação. Eu vou lançar essa pontuação de trabalho extras e envio o material da aula de hoje. Beleza? Dúvidas? Beleza, então, Jonatas. Igor, olha que curioso, cara. A só combinação do seu nome com seu sobrenome fica como se fosse uma IA na tela, né? Quando não tem a foto, ele fica toda hora parecendo que é uma IA. Mas é coincidência, né? Que é Igor Ambrósio. Legal. Então, pessoal, vou parar a gravação por aqui. Tendo qualquer dúvida, é só me sinalizar.